Entre todos os conselhos espirituais de Padre Pio, um dos mais surpreendentes é seu alerta sobre um pecado que muitos católicos cometem, achando que estão fazendo o bem. Ele dizia que esse pecado é tão perigoso justamente porque se veste de virtude, se apresenta como caridade, parece zelo, parece preocupação, mas na verdade destrói almas e fere profundamente o coração de Jesus. Segundo Padre Pio, é um pecado que corrói famílias, paralisa a vida espiritual e abre espaço para o inimigo agir sem ser percebido. Ele o chamava de o pecado que entra pela porta da bondade, mas sai pela porta do orgulho. Antes de continuarmos, pare tudo o que está fazendo agora. Silencie seu telefone. Afaste as distrações. O que você vai descobrir nos próximos minutos pode transformar completamente sua vida espiritual e seus relacionamentos mais importantes. O nome desse pecado é intromissão espiritual. Trata-se de tentar salvar ou corrigir o próximo sem humildade, sem caridade e sem mandato de Deus. É o ato de querer ensinar onde não se foi chamado, corrigir sem amor, controlar a vida espiritual dos outros, impor conselhos, criticar travestido de zelo, vigiar a fé alheia enquanto descuida da própria alma. Para Padre Pio, trata-se de uma forma disfarçada de orgulho, sempre apresentada com aparência de preocupação, caridade ou verdade. Talvez você nunca tenha contado para ninguém, mas quantas vezes você já tentou consertar alguém achando que estava fazendo a vontade de Deus? Quantas vezes corrigiu, aconselhou, alertou movido por algo que parecia zelo, mas que, no fundo do coração, trazia uma sensação estranha de superioridade? Durante seus mais de 50 anos no confessionário de San Giovanni Rotondo, Padre Pio ouviu milhares de almas e percebia com clareza os padrões de pecado que mais afastavam as pessoas de Deus. Entre esses padrões, a intromissão espiritual ocupava um lugar especial, porque era cometida frequentemente por pessoas que se consideravam boas, zelosas e preocupadas com a salvação alheia. O santo italiano sabia que esse tipo de pecado é particularmente perigoso justamente porque quem o comete raramente se percebe pecador. Pelo contrário, sente-se justo, sente-se instrumento de Deus, sente-se autorizado a julgar, corrigir e direcionar a vida espiritual dos outros. Mas Padre Pio alertava com veemência que Deus não abençoa essa atitude porque ela nasce da presunção e não da caridade verdadeira. Neste roteiro, você vai descobrir exatamente o que Padre Pio ensinava sobre esse pecado silencioso mas devastador, por que ele é tão grave aos olhos de Deus e como a alma pode se purificar dele antes que seja tarde demais. Você vai aprender a reconhecer os sinais da intromissão espiritual na sua própria vida, entender como ela destrói relacionamentos e paralisa o crescimento espiritual, e receberá instruções práticas diretas dos ensinamentos do santo de Pietrelcina para vencer esse mal disfarçado de bem. Se seu coração está acelerado agora, se algo dentro de você já está reconhecendo esse pecado, escreva nos comentários: Padre Pio, abre meus olhos para minha própria intromissão espiritual. Isso é mais que um comentário. É uma declaração no mundo espiritual de que você está pronto para enxergar a verdade sobre si mesmo. Padre Pio observava em suas direções espirituais e cartas às filhas espirituais que muitos cristãos têm o hábito de ajudar demais os outros, mas com uma motivação oculta. Ele ensinava constantemente: antes de tirar o cisco do olho do irmão, cura o teu. Esta frase, tirada diretamente das palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5, era repetida pelo santo italiano sempre que percebia alguém mais preocupado em consertar os defeitos alheios do que em trabalhar suas próprias imperfeições. Esse comportamento pode parecer zelo apostólico, pode parecer preocupação fraterna, pode parecer amor ao próximo, mas frequentemente é orgulho mascarado de virtude. A pessoa que age assim acredita secretamente: eu sei mais, eu rezo mais, eu vivo melhor, eu percebo os erros que os outros não veem, eu tenho autoridade espiritual que outros não têm. Em suas homilias em San Giovanni Rotondo, Padre Pio denunciava com firmeza esse tipo de cristão que corrige o próximo sem ser convidado, dá conselhos sem humildade, repreende sem doçura e confunde superioridade espiritual com santidade.
Eles falam como se fossem mestres, aconselham como se fossem diretores espirituais, julgam como se fossem confessores, mas não têm nem a missão, nem a graça de Estado para fazer nenhuma dessas coisas. Padre Pio dizia que pessoas assim querem ser médicos antes de serem curados. Querem arrancar o espinho do olho alheio sem perceber a trave que carregam no próprio olhar. São como cegos guiando cegos, ambos caminhando juntos para o precipício. O santo capuchinho alertava que Deus não abençoa essa atitude, porque ela não nasce de um coração quebrantado e humilde, mas de um espírito altivo que se julga superior aos demais. Nas cartas espirituais que Padre Pio escrevia para seus filhos e filhas espirituais, ele frequentemente citava as palavras do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, versículo 1. Tu que julgas práticas as mesmas coisas que condenas. O santo capuchinho via claramente que muitos de seus dirigidos caíam nessa armadilha espiritual. Acusavam outros de tibieza, enquanto eram mornos em sua própria vida de oração. Criticavam a falta de caridade alheia enquanto feriam pessoas com suas palavras duras. Apontavam pecados nos outros enquanto acariciavam os mesmos pecados em seus corações. Padre Pio insistia que essa hipocrisia, mesmo quando inconsciente, é um dos males espirituais mais graves porque impede a pessoa de crescer em santidade. Quem está ocupado medindo a santidade dos outros não tem tempo nem energia para trabalhar sua própria conversão. A raiz desse pecado, segundo Padre Pio, está na falta de verdadeiro conhecimento de si mesmo. A pessoa não enxerga suas próprias misérias espirituais porque está constantemente olhando para as misérias alheias. É como alguém que passa o dia todo limpando a casa do vizinho, enquanto sua própria casa acumula sujeira, bagunça e até mofo nas paredes. Quando finalmente volta para casa, já está tão cansado que não tem forças para limpar nada. Assim acontece com quem vive fiscalizando a vida espiritual dos outros. Gasta toda a sua energia em críticas, conselhos não solicitados e julgamentos. E quando chega o momento de examinar a própria consciência diante de Deus, já não tem nem forças nem disposição para encarar a verdade sobre si mesmo. Padre Pio ensinava que esse é um dos truques mais eficazes do demônio. Fazer a pessoa acreditar que está servindo a Deus, enquanto, na verdade, está servindo ao seu próprio orgulho. Uma das justificativas mais comuns e também mais perigosas para esse pecado é a frase: "Eu falo a verdade, então não é pecado". Padre Pio denunciava essa mentira em suas direções espirituais e conversas no confessionário. Ele ensinava com clareza cristalina que a verdade sem amor não é verdade evangélica, é violência espiritual. A verdade sem caridade vira orgulho, e orgulho disfarçado de zelo é ainda mais destrutivo que pecados carnais, porque engana até mesmo a consciência de quem o comete. O santo capuchinho costumava dizer: a verdade que não cura fere, a palavra que não levanta derruba, a correção que não liberta aprisiona. Quantas almas foram afastadas da fé, não por perseguições externas, mas por cristãos duros que usavam a verdade como espada para ferir em vez de bisturi para curar. Padre Pio ressaltava constantemente que Jesus Cristo é a verdade encarnada, conforme encontramos no Evangelho de João capítulo 14, versículo 6. Mas essa verdade se manifestou com mansidão, com paciência, com doçura infinita. Jesus não gritava as verdades sobre o pecado das pessoas na praça pública. Ele esperava o momento certo, abordava em particular, tocava o coração antes de tocar a ferida. Quando a mulher adúltera foi trazida para ser apedrejada, conforme relata João capítulo 8, versículo 7, Jesus não negou que ela havia pecado, mas também não se juntou ao coro dos acusadores. Ele transformou o momento de condenação em momento de conversão. Aqueles que queriam apedrejá-la em nome da verdade foram desarmados pela verdadeira caridade. Padre Pio meditava profundamente sobre esse episódio e ensinava que todo cristão que deseja corrigir alguém deveria primeiro perguntar-se: se Jesus estivesse aqui agora, ele diria isso do jeito que eu estou dizendo? Ele usaria esse tom? Ele exporia essa pessoa dessa forma? A pessoa que comete o pecado da intromissão espiritual acredita que está defendendo a fé, protegendo a verdade, zelando pela igreja. Mas na prática está humilhando o próximo, ferindo consciências frágeis,
impondo peso espiritual que nem ela mesma consegue carregar, criando divisão onde deveria haver união, substituindo a caridade pela dureza. Padre Pio via isso acontecer repetidamente em sua comunidade. Pessoas bem-intencionadas destruindo vocações frágeis com críticas pesadas. Pais e mães afastando filhos da fé com rigidez excessiva travestida de zelo. Amigos quebrando amizades em nome da verdade, quando na verdade estavam apenas alimentando sua própria necessidade de estar certo. O santo capuchinho chamava isso de usar a espada nas mãos de quem não sabe usá-la. A palavra de Deus é a espada do Espírito, conforme ensina São Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 17. Mas nas mãos de quem não tem caridade, essa espada não corta o mal, ela massacra o pecador. O santo de Pietrelcina ensinava também sobre outro aspecto dessa verdade mal usada. Quando alguém usa passagens bíblicas, doutrinas da igreja ou ensinamentos dos santos como armas para atacar pessoas, em vez de instrumentos para curar almas, está profanando coisas sagradas. É como usar o crucifixo não para abraçar o pecador arrependido, mas para bater na cabeça dele. Padre Pio via claramente que muitos usavam a religião dessa forma. Transformavam o evangelho da misericórdia em código penal. Transformavam a doutrina em chicote. Transformavam os sacramentos em prêmios para perfeitos, em vez de remédios para enfermos. Isso não é zelo, é farisaísmo. Não é amor à verdade, é amor à própria superioridade moral. E Padre Pio alertava: esse pecado é grave porque não apenas destrói quem está sendo corrigido, mas também corrompe a alma de quem corrige, enchendo-a de veneno espiritual chamado orgulho. Padre Pio também identificava outro erro grave relacionado a esse pecado: a falsa sensação de responsabilidade pela conversão alheia. Muitos pais, mães, amigos e até líderes religiosos acreditam que resolver o problema espiritual do outro é responsabilidade deles. Sentem-se culpados se alguém próximo está no pecado. Sentem-se obrigados a tomar atitudes. Sentem-se responsáveis pelo destino eterno de outras almas. E por causa dessa falsa responsabilidade, começam a agir de forma controladora, invasiva, manipuladora, sempre com a desculpa de que estão fazendo isso por amor. Mas Padre Pio ensinava com clareza: quem tenta fazer o trabalho de Deus, atrapalha Deus. Quem assume responsabilidades que não lhe pertencem acaba impedindo que a graça divina haja livremente na vida das pessoas. O santo capuchinho via isso especialmente em pais que tentavam forçar a fé nos filhos adultos. Eles oravam, mas também pressionavam. Aconselhavam, mas também manipulavam. Instruíam, mas também chantageavam emocionalmente. Diziam fazer tudo por amor, mas estavam na verdade tentando controlar algo que só Deus pode controlar: o livre-arbítrio de outra pessoa. Padre Pio ensinava que essa atitude nasce também da falta de confiança em Deus. A pessoa pensa: se eu não falar, ninguém vai corrigir. Se eu não obrigar, esta pessoa nunca mudará. Se eu não criticar, ela vai se perder eternamente. Mas essas três frases revelam uma teologia distorcida, onde Deus precisa de nós para fazer seu trabalho de conversão. A verdade, como Padre Pio sempre lembrava aos seus dirigidos, é exatamente o oposto. Nós é que precisamos de Deus para fazer qualquer obra boa, e muitas vezes a melhor obra que podemos fazer é sair do caminho e deixar Deus agir. Em suas conversas espirituais registradas por testemunhas em San Giovanni Rotondo, Padre Pio ensinava claramente qual é o verdadeiro papel do cristão diante do pecado alheio. Não é julgar, não é controlar, não é impor, não é manipular. O papel do cristão é amar, rezar, dar testemunho e aconselhar apenas se for pedido. Amar significa aceitar a pessoa onde ela está, não onde gostaríamos que ela estivesse. Rezar significa interceder diante de Deus em vez de pressionar a pessoa. Dar testemunho significa viver tão bem o Evangelho que os outros sintam-se atraídos por Cristo através do nosso exemplo, não das nossas palavras. Aconselhar se for pedido significa ter a humildade de esperar que a pessoa reconheça sua necessidade de ajuda antes de oferecer soluções. Padre Pio repetia constantemente: quem converte é Deus, não nós. Nosso papel
é preparar o terreno com amor e oração, mas quem planta e quem faz crescer é sempre o Espírito Santo. O santo capuchinho citava frequentemente o Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Essa passagem era central em seu ensinamento sobre como lidar com pessoas que amamos e que estão afastadas de Deus ou vivendo em pecado. Padre Pio ensinava que entregar significa literalmente tirar as mãos, parar de tentar controlar, cessar as tentativas de manipulação espiritual. Confiar significa acreditar que Deus ama aquela pessoa muito mais do que nós amamos, e que Ele tem um plano perfeito que não depende da nossa interferência ansiosa. E Ele agirá significa que Deus de fato vai trabalhar na vida daquela pessoa, mas no tempo dele, do jeito dele, usando os instrumentos que Ele escolher, que podem ou não incluir você. Padre Pio alertava: quando tentamos forçar a conversão de alguém, estamos dizendo a Deus que não confiamos no trabalho dele, que achamos que sabemos melhor, que somos melhores salvadores do que o próprio Salvador. Outro ponto crucial que Padre Pio denunciava sobre esse pecado é que ele não apenas ofende a Deus, mas também fere profundamente o próximo. A intromissão espiritual gera feridas que podem levar anos para cicatrizar. Em suas homilias e no confessionário, o santo italiano ouvia constantemente testemunhos de pessoas que haviam se afastado da igreja não por causa de pecados próprios, mas por causa da dureza de outros católicos. Foram humilhadas em público por alguém que se achava mais santo. Foram julgadas sem misericórdia por quem deveria ter mostrado o rosto misericordioso de Cristo. Foram expostas, criticadas, condenadas por pessoas que diziam estar preocupadas com suas almas, mas que na verdade estavam satisfazendo sua própria necessidade de se sentirem superiores. Padre Pio via essas feridas e chorava por elas. O santo capuchinho ensinava com base em Efésios capítulo 4, versículo 29, que nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas só a que for boa para promover a edificação. Edificar significa construir, levantar, fortalecer. A intromissão espiritual faz exatamente o contrário. Destrói, derriba, enfraquece. Pode fazer alguém se afastar completamente da fé, porque associa a igreja com julgamento e condenação, em vez de misericórdia e acolhida. Pode destruir a confiança de uma pessoa em si mesma, fazendo-a acreditar que nunca será boa o suficiente para Deus. Pode envergonhar uma alma frágil, que estava dando os primeiros passos rumo à conversão, fazendo-a desistir antes mesmo de começar. Pode provocar ressentimentos profundos que se transformam em muros entre pessoas que deveriam ser irmãs em Cristo. Pode gerar revolta contra Deus, porque a pessoa foi ferida por alguém que dizia representá-lo. Pode criar barreiras aparentemente intransponíveis entre a pessoa e sua vida espiritual. Padre Pio dizia com frequência: corrigir sem amor é castigo, não caridade. Correções sem caridade são golpes espirituais, não obras de misericórdia. Ele via claramente que muitos católicos confundiam as obras de misericórdia espirituais com licença para serem duros. A Igreja ensina que corrigir o que erra é uma obra de misericórdia, mas Padre Pio enfatizava a palavra misericórdia. Misericórdia significa ter o coração voltado para a miséria alheia, sofrer com o sofrimento do outro, aproximar-se com compaixão genuína. Quando alguém corrige sem esse coração misericordioso, não está praticando obra de misericórdia, mas obra de crueldade espiritual. São Paulo já alertava em Colossenses capítulo 4, versículo 6. Vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, de modo que saibais como responder a cada um. Temperada com sal significa que há sabedoria, a prudência, a doçura, a sensibilidade ao momento certo e à forma certa. O santo de Pietrelcina também observava que esse pecado tem um aspecto particularmente cruel. Ele pode fazer com que pessoas sinceramente buscando Deus desistam da busca porque foram tratadas com dureza no caminho. Quantas vocações religiosas foram destruídas por superiores que corrigiam sem amor? Quantos casamentos foram arruinados por conselheiros que julgavam sem compreender? Quantos jovens abandonaram a fé porque pais excessivamente rígidos confundiram disciplina com terrorismo espiritual? Padre Pio via tudo isso e alertava. No dia do julgamento,
Essas pessoas que feriram outras em nome de Deus terão que responder diretamente a Jesus Cristo sobre cada alma que afastaram dele. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 6, eram levadas muito a sério pelo santo. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Talvez o aspecto mais preocupante desse pecado, e Padre Pio insistia muito nisso, é que ele se esconde de quem o comete. A pessoa que pratica a intromissão espiritual geralmente não se vê como pecadora. Pelo contrário, ela se vê como zelosa, como dedicada, como instrumento de Deus. Ela pensa que está evangelizando quando está afastando pessoas de Cristo. Ela acredita que está ajudando quando está ferindo. Ela imagina que está instruindo quando está oprimindo. Ela se considera guia espiritual, quando na verdade está cega guiando outros cegos. O santo capuchinho afirmava com tristeza: o orgulho vestido de virtude é o mais difícil de ser arrancado. É como um câncer espiritual que se camufla de tecido saudável. A pessoa não consegue enxergar o mal porque ele está disfarçado de bem. Em suas cartas espirituais, Padre Pio explicava esse fenômeno psicológico e espiritual. Quando alguém age movido por orgulho, mas acredita sinceramente que está agindo por amor a Deus, cria-se uma ilusão espiritual muito difícil de quebrar. A pessoa olha para suas ações e vê zelo apostólico. Olha para suas palavras e vê defesa da verdade. Olha para suas correções e vê caridade fraterna. Mas Deus, que vê os corações, enxerga algo completamente diferente. Enxerga orgulho, presunção, falta de humildade, julgamento, dureza de coração, ausência de verdadeira caridade. Padre Pio citava frequentemente a parábola do fariseu e do publicano em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. O fariseu orava no templo, agradecendo a Deus por não ser como os outros homens, ladrões, adúlteros, injustos. Ele jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo. Tudo isso era objetivamente bom. Mas Jesus disse que ele não saiu justificado do templo porque tinha o coração cheio de orgulho. O santo capuchinho ensinava que o mesmo acontece hoje. Existem pessoas que rezam muito, jejuam, frequentam sacramentos, conhecem doutrina, vivem externamente uma vida piedosa, mas cujos corações estão cheios de orgulho espiritual. Elas olham para os outros católicos que rezam menos, sabem menos, falham mais e sentem uma secreta satisfação de serem melhores. Esse sentimento de superioridade é o combustível da intromissão espiritual. A pessoa sente que tem autoridade moral para julgar, corrigir, direcionar os outros porque é mais santa, mais dedicada, mais fiel. Mas Padre Pio alertava duramente: Deus nunca usa a soberba como instrumento. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, como nos ensina 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Uma pessoa soberba, por mais que reze e pratique devoções, não é instrumento de Deus, mas obstáculo à graça divina. O santo italiano também observava que esse tipo de orgulho disfarçado de virtude é particularmente sedutor, porque traz uma falsa paz de consciência. A pessoa se sente bem consigo mesma, sente-se aprovada por Deus, sente-se no caminho certo. Enquanto isso, está cometendo pecados graves de julgamento temerário, de falta de caridade, de orgulho espiritual, de escândalo aos pequeninos. Padre Pio dizia que o demônio adora esse tipo de engano, porque é extremamente eficaz. Ele consegue fazer a pessoa pecar gravemente enquanto ela acredita estar crescendo em santidade. É como envenenar alguém com uma bebida que parece e tem gosto de remédio. A vítima toma o veneno achando que está se curando, quando na verdade está se matando aos poucos. Mas Padre Pio não apenas denunciava esse pecado, ele também ensinava claramente qual é o caminho correto, como deve ser uma verdadeira correção fraterna quando esta se faz necessária. O santo capuchinho esclarecia que corrigir o próximo nem sempre é pecado. Pode e deve ser um dever de caridade em certas circunstâncias, mas apenas quando algumas condições estão presentes. A primeira e mais importante condição
é que haja amor verdadeiro pela pessoa. Não um amor teórico ou abstrato, mas amor concreto que se manifesta em preocupação genuína pelo bem do outro, não pelo desejo de estar certo ou de provar um ponto. Esse amor deve ser tão real que a pessoa sinta-se mal, não satisfeita, ao ter que corrigir alguém. Deveria ser doloroso apontar o erro de alguém que amamos, não prazeroso. A segunda condição é que não haja superioridade interior. Padre Pio ensinava que antes de corrigir alguém, a pessoa deve fazer um exame de consciência profundo e perguntar se estou fazendo isso porque realmente amo essa pessoa ou porque quero me sentir superior a ela. Estou movido por compaixão ou por julgamento? Reconheço que eu também sou pecador e que poderia facilmente cair no mesmo erro? Tenho humildade genuína ou estou me colocando acima do meu irmão? Se houver qualquer traço de superioridade, qualquer sensação secreta de ser melhor, a correção não deve ser feita porque não vem de Deus, mas do orgulho. Jesus foi claro em Mateus capítulo 18, versículo 15, quando disse: Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. A expressão entre ti e ele só não é apenas sobre privacidade, mas sobre igualdade. É você como irmão falando com outro irmão, não você como superior julgando um inferior. A terceira condição é que a pessoa esteja aberta a ser ajudada. Padre Pio ensinava que não adianta corrigir alguém que não pediu ajuda, não reconhece que precisa de ajuda ou não confia em você para receber ajuda. Nestes casos, a correção, mesmo que bem intencionada, será inútil ou até contraproducente. A pessoa se fechará ainda mais, criará barreiras, se afastará. O santo capuchinho dizia que é como tentar alimentar alguém à força. Você pode até conseguir enfiar a comida na boca da pessoa, mas ela vai cuspir ou vomitar porque não quer receber. Assim é com conselhos e correções não solicitados. A pessoa pode até ouvir externamente, mas internamente está rejeitando tudo porque não pediu aquela interferência em sua vida. Por isso, Gálatas capítulo 6 versículos 1 e 2 ensina: Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão. A palavra surpreendido indica que a pessoa reconhece que errou, está aberta à ajuda. A quarta condição é que a correção seja feita em particular, nunca em público. Padre Pio era inflexível quanto a isso. Ele via muitos casos de pessoas sendo humilhadas publicamente por outros católicos que diziam estar corrigindo fraternalmente. Mas não existe correção fraterna em público. Existe apenas exposição, humilhação, escândalo. Jesus foi absolutamente claro em Mateus capítulo 18, versículo 15. Repreende-o entre ti e ele só, não na frente de outras pessoas, não nas redes sociais, não em grupos de oração, não na igreja, sozinho com a pessoa, porque o objetivo é restaurar o irmão, não destruir sua reputação. Se alguém corrige publicamente, já revelou que sua motivação não é o bem da pessoa, mas seu próprio desejo de parecer santo diante dos outros, ou de punir publicamente quem errou. A quinta condição é que haja oração antes e depois da correção. Padre Pio ensinava que ninguém deveria corrigir ninguém sem antes ter rezado muito por aquela pessoa e pela situação. A oração humilha nosso coração, nos faz lembrar de nossos próprios pecados, nos enche de compaixão, nos mostra como Deus nos corrige com paciência, nos prepara para falar com mansidão. Se alguém vai corrigir outra pessoa sem ter rezado primeiro, já está começando errado porque está confiando em suas próprias forças e sabedoria, em vez de pedir a Deus que dê as palavras certas, o tom certo, o momento certo. E depois da correção também deve haver oração, pedindo a Deus que faça frutificar aquelas palavras se foram de acordo com sua vontade, ou que as neutralize se foram movidas por orgulho. A sexta e última condição é que a intenção seja curar, não provar estar certo. Padre Pio dizia que essa é a diferença crucial entre correção fraterna e intromissão espiritual. Na correção fraterna verdadeira, a pessoa não se importa em ter razão ou em provar seu ponto. Ela só quer ver o irmão restaurado, curado, livre do pecado. Se o irmão rejeitar a correção, ela fica triste, mas não ofendida. Continua amando, continua orando,
Continua disponível se no futuro a pessoa quiser conversar. Não guarda rancor. Não se sente desrespeitada. Não conta para outros que tentou ajudar, mas não foi ouvida. Já na intromissão espiritual, a pessoa fica ofendida se não é ouvida. Sente-se desrespeitada. Conta para outros sobre como tentou ajudar, mas a pessoa é teimosa. Isso revela que a motivação nunca foi o bem do outro, mas o próprio ego. Padre Pio costumava dizer: corrige com lágrimas e não com orgulho. Quando o amor é a raiz, a correção edifica. Quando o orgulho é a raiz, a correção destrói. O Santo Capuchinho também ensinava sobre como reconhecer se uma correção vem de Deus ou do orgulho. Ele dava sinais claros. Se após corrigir alguém você sente uma paz profunda, mas também um peso pela responsabilidade do que disse, pode ser de Deus. Se sente uma satisfação de ter colocado a pessoa no lugar dela, não é de Deus. Se você continua pensando naquela pessoa com amor e orando por ela nos dias seguintes, pode ser de Deus. Se você fica contando para outros sobre o erro dela e sobre como você a corrigiu, não é de Deus. Se você está disposto a pedir perdão caso tenha exagerado ou errado na forma, pode ser de Deus. Se você se sente totalmente justificado e acha que a pessoa é que deveria pedir perdão, não é de Deus. Padre Pio ensinava que Deus sempre deixa a humildade no coração de quem age movido por ele. Se há orgulho, arrogância, sensação de superioridade, é sinal claro de que não foi Deus quem moveu aquela correção. Mas como alguém que luta com esse pecado pode se libertar dele? Padre Pio ensinava 4 remédios espirituais fundamentais para libertar a alma da intromissão espiritual. O primeiro remédio é a humildade. Uma humildade profunda, não superficial. Humildade que reconhece com todo o coração: não sou o salvador de ninguém. Quem salva é Deus. Eu mesmo preciso ser salvo. Eu mesmo cometo erros graves. Eu mesmo falho constantemente. Se Deus tiver misericórdia de mim, devo ter misericórdia dos outros. O Santo Capuchinho ensinava que essa humildade deve ser cultivada diariamente através da oração, especialmente meditando sobre a própria miséria espiritual. Ele aconselhava seus filhos espirituais a passarem pelo menos 15 minutos por dia, refletindo sobre seus próprios pecados, suas próprias falhas, suas próprias limitações. Não para cair em desespero, mas para manter o coração humilde e impedido de julgar os outros. O segundo remédio é o silêncio caridoso. Padre Pio ensinava: falar menos, amar mais. Dizer apenas o que constrói. A pessoa que tem o hábito da intromissão espiritual precisa fazer um jejum da língua. Precisa se comprometer a não dar conselhos não solicitados por um período de tempo, por exemplo, 30 dias. Nesse período, sempre que sentir vontade de corrigir alguém, de dar um conselho, de apontar um erro, deve simplesmente calar e oferecer aquilo a Deus em sacrifício. É um exercício espiritual poderoso, porque obriga a pessoa a perceber quantas vezes por dia ela age movida pela necessidade de controlar os outros. O Santo Capuchinho dizia que muitos de seus dirigidos ficavam chocados ao perceberem que tinham vontade de corrigir ou aconselhar alguém dezenas de vezes por dia. Esse silêncio caridoso não significa nunca mais falar, mas sim falar apenas quando necessário, quando solicitado, quando movido por verdadeiro amor e não por orgulho. O terceiro remédio é a intercessão. Padre Pio era categórico. Se alguém está no erro, o primeiro passo não é corrigir, é rezar por ele. Rezar muito. Rezar com intensidade. Rezar com lágrimas se necessário. A intercessão faz várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, abre o coração da pessoa para a graça de Deus, que é infinitamente mais eficaz do que nossas palavras. Segundo, purifica nossa própria motivação, porque é impossível rezar genuinamente por alguém e ao mesmo tempo manter sentimentos de superioridade. Terceiro, coloca Deus no centro da situação em vez de nós mesmos. Quarto, nos ensina paciência, porque percebemos que conversão é obra de Deus no tempo de Deus, não no nosso tempo. O Santo Capuchinho ensinava que se alguém dedicasse à intercessão pelo próximo 1/10 do tempo que gasta criticando, julgando e dando conselhos não solicitados, veria milagres de conversão acontecerem.
O quarto e último remédio é o exame de consciência diário. Padre Pio ensinava que todo cristão deveria fazer exame de consciência todas as noites antes de dormir. Mas aqueles que lutam contra a intromissão espiritual deveriam incluir uma pergunta específica. Hoje eu amei ou corrigi por orgulho? Essa pergunta deve ser respondida com total honestidade diante de Deus, revisando todas as interações do dia. Cada vez que dei um conselho, qual era a minha motivação real? Cada vez que critiquei alguém, mesmo que mentalmente, o que estava sentindo no coração? Cada vez que julguei uma situação, estava sendo movido por caridade ou por sentimento de superioridade? O santo capuchinho afirmava: a correção que nasce da oração é luz. A que nasce do orgulho é sombra. Esse exame diário ajuda a pessoa a distinguir entre luz e sombra em suas próprias ações e motivações. Além desses 4 remédios principais, Padre Pio dava outras orientações práticas. Ele aconselhava a confissão frequente desse pecado específico. Muitas pessoas confessam pecados carnais, mas raramente confessam pecados de julgamento, crítica, intromissão espiritual, falta de caridade nas palavras. O santo capuchinho ensinava que era necessário nomear claramente esse pecado no confessionário. Padre, pequei por julgar meu irmão, por dar conselhos não solicitados movido por orgulho, por criticar em vez de interceder, por tentar controlar a vida espiritual de outras pessoas. Essa nomeação clara ajuda a pessoa a tomar consciência da gravidade do que está fazendo e abre o coração para a graça do sacramento. Padre Pio também aconselhava pedir a alguém de confiança que ajudasse a perceber quando a pessoa estava caindo nesse pecado, uma espécie de accountability espiritual. O santo capuchinho falava também sobre a necessidade de pedir perdão não apenas a Deus, mas também às pessoas que foram feridas por nossa intromissão espiritual. Isso requer grande humildade porque significa reconhecer que estávamos errados, que magoamos alguém achando que estávamos ajudando, que precisamos de perdão tanto quanto aquela pessoa que estávamos tentando corrigir. Padre Pio via que muitas pessoas resistiam a fazer isso porque significava descer do pedestal onde haviam se colocado. Mas ele insistia que esse pedido de perdão é essencial não apenas para curar a outra pessoa, mas também para curar nossa própria alma do orgulho. É um ato de humilhação saudável que quebra a ilusão de superioridade espiritual e nos coloca no lugar correto, o de pecadores necessitados da misericórdia divina, assim como todos os outros. Padre Pio ensinava também sobre sinais concretos de que alguém está vencendo esse pecado. O primeiro sinal é que a pessoa começa a sentir mais compaixão e menos julgamento. Quando olha para alguém em pecado, em vez de sentir irritação ou vontade de corrigir, sente tristeza e vontade de rezar. O segundo sinal é que ela se torna mais consciente de seus próprios pecados e menos focada nos pecados alheios. Passa mais tempo no exame de consciência pessoal do que na análise do comportamento dos outros. O terceiro sinal é que suas palavras se tornam mais suaves, mais prudentes, mais raras. Ela fala menos, mas com mais peso e sabedoria. O quarto sinal é que ela se torna mais paciente com as imperfeições alheias, lembrando-se de como Deus é paciente com suas próprias imperfeições. O quinto sinal é que ela desenvolve uma paz interior profunda, porque parou de tentar carregar um peso que não lhe pertence, a responsabilidade pela santidade dos outros. O santo capuchinho também alertava sobre as consequências eternas desse pecado, quando não é reconhecido e confessado. Ele lembrava seus dirigidos de que no juízo final, teremos que prestar contas não apenas dos nossos próprios pecados, mas também de como tratamos o próximo. Jesus foi absolutamente claro em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para não serdes julgados. E em Mateus capítulo 12, versículo 36 disse: de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Padre Pio perguntava: quantas palavras de julgamento, crítica, correção sem amor teremos que justificar diante de Cristo? Quantas almas foram feridas por nossa dureza? Quantas pessoas foram afastadas de Deus por nosso mau testemunho de cristão crítico em vez de misericordioso? Essas perguntas deveriam fazer qualquer pessoa que luta com intromissão espiritual tremer e se arrepender imediatamente. Mas Padre Pio sempre terminava suas instruções sobre esse tema com esperança.
Ele enfatizava que nenhum pecado é maior que a misericórdia de Deus. Não importa quantas vezes alguém caiu nesse erro, não importa quantas pessoas feriu, não importa quão enraizado está esse hábito, Deus pode curar, perdoar, transformar. O santo capuchinho dizia que o primeiro passo é reconhecer o pecado, nomeá-lo claramente, confessá-lo com sinceridade. O segundo passo é pedir a Deus a graça de ver os próprios defeitos com a mesma clareza com que se viam os defeitos alheios. O terceiro passo é comprometer-se com os remédios espirituais: humildade, silêncio caridoso, intercessão, exame de consciência diário. O quarto passo é ter paciência com o próprio processo de conversão, porque ninguém muda de um dia para o outro. É um trabalho gradual da graça divina. Padre Pio também ensinava uma oração específica que as pessoas deveriam rezar diariamente se lutassem contra esse pecado. Senhor Jesus, tira de mim o orgulho disfarçado de bondade. Abre meus olhos para eu ver minhas próprias misérias antes de ver as misérias dos outros. Ensina-me a amar como tu amas, com paciência, com mansidão, com verdadeira caridade, que eu saiba calar quando devo calar e falar apenas quando tu falares através de mim, que eu nunca fira uma alma em teu nome, mas seja sempre instrumento de tua misericórdia. São José de Cupertino, São Pio de Pietrelcina, rogai por mim. Amém. O santo capuchinho garantia que quem rezasse essa oração com sinceridade todos os dias receberia a graça de vencer esse pecado. Em suas últimas orientações sobre esse tema, Padre Pio enfatizava que a intromissão espiritual é um pecado particularmente amado pelo demônio, porque consegue três coisas ao mesmo tempo: corrompe a alma de quem o comete com orgulho, fere a alma de quem é vítima dele, podendo até afastá-la de Deus, e destrói a unidade e a caridade dentro das comunidades católicas. Por isso, o santo capuchinho pedia que seus filhos espirituais fizessem orações de renúncia a esse pecado. Eu renuncio ao espírito de julgamento, ao espírito de crítica, ao espírito de intromissão na vida alheia, ao orgulho espiritual disfarçado de zelo. Eu me comprometo a amar, rezar e calar. Eu confio que Deus cuida de cada alma muito melhor do que eu poderia cuidar. Essa renúncia verbal tem poder espiritual real, porque quebra o domínio que esse padrão de pecado tinha sobre a pessoa. Padre Pio também enfatizava a importância da devoção à humildade de Maria Santíssima para vencer esse pecado. Maria é a mãe de Deus, mas nunca se colocou acima de ninguém. Ela serviu, amou, acolheu, intercedeu, mas nunca julgou, nunca criticou, nunca se intrometeu. O santo capuchinho ensinava que meditar sobre a humildade de Nossa Senhora diariamente, especialmente através do rosário, transforma o coração gradualmente. Maria ensina pelo exemplo como é possível ser santa sem ser soberba, como é possível conhecer a verdade sem usá-la como arma, como é possível se preocupar com as almas sem tentar controlá-las. Padre Pio dizia que quem rezasse o rosário diariamente pedindo a Maria a graça da humildade, receberia essa graça abundantemente. Finalmente, o santo capuchinho terminava suas instruções sobre intromissão espiritual com uma meditação sobre o próprio Jesus Cristo. Ele pedia que seus dirigidos contemplassem como Jesus tratava pecadores. A mulher samaritana, que havia tido 5 maridos, encontrou em Jesus não julgamento, mas água viva. Zaqueu, o ladrão corrupto, recebeu de Jesus não condenação, mas convite para jantar. A mulher adúltera que ia ser apedrejada ouviu de Jesus não acusação, mas libertação e um convite suave: vai e não peques mais. Mateus, o coletor de impostos que roubava seu próprio povo, foi chamado por Jesus para ser apóstolo, sem nenhuma correção prévia sobre seu passado. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, foi restaurado com ternura e não com reprovação. Padre Pio dizia: esse é nosso modelo. Se queremos ser verdadeiros discípulos de Cristo, devemos tratar os pecadores como ele tratou, com misericórdia infinita, com paciência infinita, com amor que transforma sem precisar humilhar. O pecado que se disfarça de boa ação, a intromissão espiritual, é perigoso porque parece virtude, parece zelo, parece cuidado, parece amor,
Mas qualquer bondade sem humildade se torna instrumento de divisão. Qualquer correção sem caridade se torna chicote. Qualquer palavra sem oração perde a unção. Qualquer ensino sem exemplo perde a autoridade. Qualquer conselho sem mansidão perde o poder de transformar. Padre Pio nos convida através de todos esses ensinamentos a amar antes de corrigir, rezar antes de falar, servir antes de ensinar, humilhar-nos antes de tentar elevar os outros. E acima de tudo nos lembra constantemente: o primeiro coração que Deus quer mudar é o nosso. Se crescermos em humildade, Deus mesmo conduzirá os outros. Se vencermos o orgulho, Ele fará de nós instrumentos de verdadeira paz. Agora que você conhece profundamente esse pecado que se disfarça de boa ação, é hora de agir. Durante os próximos 7 dias você fará um jejum espiritual específico. Primeiro, comprometa-se a não dar nenhum conselho não solicitado durante esses 7 dias. Cada vez que sentir vontade de corrigir alguém, de dar sua opinião sobre a vida espiritual de outra pessoa, de julgar uma situação, simplesmente cale e transforme aquela vontade em oração. Segundo, dedique pelo menos 15 minutos todos os dias para examinar sua própria consciência, em vez de analisar a vida dos outros. Use esse tempo para identificar seus próprios pecados, suas próprias falhas, suas próprias áreas que precisam de conversão. Terceiro, escolha uma pessoa que você costuma julgar ou criticar mentalmente e faça uma novena de intercessão por ela. Reze por essa pessoa todos os dias, pedindo a Deus que derrame graças sobre ela, que a ilumine, que a conduza no caminho certo. As condições para esse desafio de 7 dias são claras. Não pule nenhum dia, porque a continuidade é essencial para quebrar o padrão de intromissão espiritual, que pode estar enraizado há anos. Se você falhar em algum dia, não desista, mas comece novamente e estenda o período até completar 7 dias seguidos de jejum. Ao final dos 7 dias, você perceberá algo extraordinário. Uma paz interior que não conhecia há muito tempo. Um alívio de não estar mais carregando o peso de tentar controlar a vida espiritual dos outros. Uma liberdade nova de simplesmente amar sem julgar. Padre Pio ensinava que esse tipo de disciplina espiritual transforma a alma profundamente, porque ataca a raiz do orgulho que alimenta tantos outros pecados. Agora, antes de encerrarmos, vamos fazer juntos uma oração de compromisso e libertação. Se você está sozinho, pode rezar em voz alta. Se está em público, reze no seu coração com total sinceridade. Senhor Jesus Cristo, reconheço diante de Ti que muitas vezes cometi o pecado da intromissão espiritual. Julguei quando devia amar. Critiquei quando devia interceder. Corrigi sem caridade quando devia calar com humildade. Tentei controlar a vida espiritual de outras pessoas quando devia confiar que Tu és o único Salvador e o único guia verdadeiro. Perdoa-me, Senhor, por todas as almas que feri em Teu nome. Perdoa-me por usar a verdade como arma em vez de como remédio. Perdoa-me pelo orgulho disfarçado de bondade que contaminou minhas ações. Neste momento, Senhor, eu renuncio ao espírito de julgamento, ao espírito de crítica, ao espírito de intromissão, ao orgulho espiritual. Eu escolho a humildade. Eu escolho o silêncio caridoso. Eu escolho a intercessão em lugar da correção. Eu escolho confiar em Ti e no Teu trabalho na vida de cada pessoa. Derrama sobre mim, Jesus misericordioso, a graça de ver minhas próprias misérias, antes de ver as misérias alheias. Ensina-me a amar como Tu amas. Dá-me um coração manso e humilde como o Teu. Que eu seja instrumento de Tua paz e não de divisão. Que minhas palavras sejam sempre temperadas com caridade. Que meu silêncio seja sempre cheio de oração. Maria Santíssima, Mãe da Humildade, intercede por mim. Ensina-me a servir sem me colocar acima de ninguém. Ensina-me a amar sem julgar. Ensina-me a confiar em Deus mesmo quando não entendo seus caminhos na vida das pessoas que amo. São José, patrono do silêncio contemplativo, ajuda-me a calar quando devo calar e a falar apenas quando Deus falar através de mim. São Pio de Pietrelcina, tu que passaste mais de 50 anos no confessionário ouvindo pecadores com infinita paciência e misericórdia, alcança-me a graça de tratar os outros como Jesus os trataria. Que eu seja reflexo da misericórdia divina, e não do julgamento humano. Amém.
Se esta mensagem tocou seu coração, se você reconheceu esse pecado em sua vida, deixe nos comentários. Comprometo-me a vencer a intromissão espiritual com a graça de Deus. Esse testemunho público fortalece sua decisão e pode encorajar outras pessoas que lutam com o mesmo problema. Compartilhe este conteúdo com pessoas que você sabe que precisam ouvir essa mensagem, mas faça isso com caridade, sem apontar diretamente para elas, deixando que o Espírito Santo trabalhe nos corações. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e ative o sininho, porque continuaremos trazendo ensinamentos profundos dos santos que podem transformar sua vida espiritual. Que São Pio de Pietrelcina interceda por todos nós e nos alcance a graça da verdadeira humildade e da caridade autêntica. Que Deus abençoe você e toda a sua família.